E mais um vídeo de tier list. E é para o áudio estar melhor hoje, porque eu descobri o que estava acontecendo. Longa história. E tem muitos itens, então vamos direto para a lista. Como tem muito mais coisa que nas últimas listas, eu vou ter que ser um pouquinho mais direto. É Alma do Rei, se eu não me engano. Vai para a categoria pior que nada. Porque esse amuleto recupera um pouco de alma passivamente, você vai recuperando bem um pouquinho. Só que ele ocupa 6 slots de amuleto. Eu prefiro 6 slots do que o que esse item faz. Então, pior que nada. Apanhador de alma, eu acho. É bom. Usa um build de magia no começo do jogo, ajuda, já que ele é um dos primeiros, depende da rota que tu faz. Benção de Johnny. Na teoria, melhor do que nada, mas eu realmente não gosto desse amuleto. Então, mesmo que seja melhor do que não usar nada, eu vou deixar ele aqui. Ele troca teus corações por... Aliás, tuas máscaras. Por máscaras de sangue vital. Ele aumenta a quantidade de vida. Só que como é sangue vital, tu não pode se curar. É útil se tu for fazer o desafio só na escudada. Insígnia do defensor. Eu não vou lembrar o nome de todos, faz tempo que eu joguei. Mas essa é que tu ganha derrotando o defensor do esterco. Ele deixa uma fedora ao redor de ti que dá dano nos inimigos. E combado com o dos fungos, que tá aqui embaixo. Quando tu segurar, a nuvem de fedor aumenta. Dá pra usar. Eu não acho muito forte. Mas tá aí. Bússola. Como eu já falei na minha série de Silksong, no segundo save eu já não comprei nem mapa. Eu tenho bastante facilidade em me localizar. Mas não muda o fato que a primeira vez que tu joga ele é absurdamente necessário. O que eu acho meio ruim, porque ele ocupa um espaço. Mas eu não vou botar ele no mais alto, porque ele fica inútil depois que tu joga pelas primeira ou segunda vez. Mas eu não posso negar que na primeira vez ele ajuda muito. Elegia da Lava Mosca, algo assim. Ele, se eu não me engano, tu ganha alma levando dano. Dá pra usar. Não gosto muito desse amuleto, não. Ah, esse aqui. Canção das Tesselas. Há um tempo atrás eu deixaria ele aqui no melhor que nada. Até que eu descobri que ele dá hit kill naquelas água-viva que tem um núcleo explosivo dentro. E elas podem ativar esses bichos fora da tela. Aí do nada vem uma bola de infecção voando a 300 por hora na tua direção e te explode. Então, pior do que nada. Em último aqui. Se você viu o meu desafio de chefes adiante, você sabe porque eu detesto esses aranha. Ganância frágil. Das 3 amuletos frágeis, eu acho que ele é o melhor. Porque tu usa ele pra farmar dinheiro e poder transformar os frágeis nos inquebráveis. Pra quem não sabe, os amuletos frágeis, se tu morre usando eles, eles quebram. Aí você tem que pagar pra um NPC arrumar. Ele vai ficar aqui no bom porque ele ajuda a farmar. E a versão inquebrável vai ficar aqui no bom também. Porque depois que tu farma pra pegar os inquebráveis, ele já não tem mais utilidade, né? Mas o certo é pegar ele primeiro e usar o inquebrável pra upar os outros 2. Então, mas no meu caso eu não peguei ele primeiro, então isso aqui foi útil. E um detalhe, pra transformar ele nesse aqui, tu precisa de 12 mil. Então pega os 12 mil com ele e depois entrega pro NPC que transforma no inquebrável. Senão tu vai ficar sem esse negócio pra poder farmar o dinheiro. Foco alguma coisa, não lembro o nome desse amuleto. Tu demora mais pra se curar, mas tu cura 2 máscaras ao invés de uma. Melhor que nada. Não gosto desse amuleto. Só usei ele uma vez, que foi no Coliseu dos Tolos. Mas eu só usei ele combando com esse aqui, que é o foco rápido. Tu se cura mais rápido. E eu não achei ele muito bom, não, mas dá pra usar. Esses dois foram feitos pra ser usados juntos, basicamente. Esse aqui eu também não vou lembrar o nome. Quando tu se cura, tu ganha um escudo. E se tu for atingido enquanto tá se curando, tu para de se curar e esse escudo segura o dano. Se tu levar uns 3, 4 ataques, aí o amuleto quebra e tu volta um tempo pra... O amuleto não, né? O escudo quebra e leva um tempo pra te poder usar de novo. Vou botar ele aqui no melhor que nada. Eu só vi uma pessoa usando ele na radiância absoluta. Mas eu não vejo muita utilidade pra ele, não.
Os amuletos foragens eu vou botar todos aqui no bom. Porque eles são úteis, mas a versão inquebrável obviamente é melhor. Eu não lembro o nome desse. Mas é o amuleto de vida. Ele aumenta a quantidade de máscaras que tu tem. Ele é bom. Se tu já aprendeu a jogar, você não vai precisar muito dele. Mas no começo ele é realmente bem útil. A primeira vez que tu faz o Panteão... Só pela primeira vez que tu faz o Panteão Fallen Nest eu vou deixar ele aqui, porque ele é realmente bem útil. Esse aqui eu também não lembro o nome. Mas se eu não me engano, esse é o que tu não é empurrado pra trás quando leva dano. Ou quando tu bate, um desses dois. E eu nunca usei ele não. Eu vou botar aqui no melhor que nada. Aliás, esse aqui... Esse aqui é o que tu não voa pra trás quando tu bate no inimigo. Agora eu não tenho certeza do que isso faz, não. Ou tu não é empurrado quando tu leva dano, ou tu fica mais tempo invulnerável, mas de qualquer jeito ele vai ficar aqui. Esse aqui, quando tu senta no banco tu ganha um coração de alma. Mesma coisa do Benção da Johnny. Não acho que vale a pena ocupar espaço de amuleto pra usar isso. Esse aqui não faz nada. Eu devia botar uma categoria nada aqui entre esses dois. Ele é importante pra história. Mas ele não tem passiva nenhuma, ele não ocupa espaço de amuleto e ele tá sempre equipado em ti. É como se ele nem fosse um amuleto. Já que ele é importante pra história, eu vou deixar ele aqui no meio, mas... Na teoria ele não serve pra nada. E não tem como desequipar ele. Esse aqui... Se eu não me engano, esse é o corte rápido. Ele vem pra cá. A princípio pode não parecer muito bom, mas... Vamos supor que tu bate com o dobro da velocidade. Que significa que se tu conseguir grudar no inimigo, e aí os speedrunners conseguem isso tranquilamente, você vai dobrar o teu dano simplesmente por equipar esse negócio. E combando com outra amuleta aqui, isso aqui fica ridículo. Eu sempre uso esse amuleto. Esse aqui... Eu não lembro desse amuleto. Eu realmente não lembro desse amuleto. Só um segundo. Ok, voltamos. Eu tava certo. Esse aqui dá frames de invencibilidade a mais. Esse aqui tu tá empurrado menos quando tu leva dano. E esse aqui tu empurra o inimigo mais longe quando dá dano. Esses dois são meio que opostos, mas são tão inúteis equivalentemente. Eu não acho utilidade em nenhum dos dois. Elegia da Leva Mosca. Muita gente colocaria ele bem alto aqui. Mas eu sinceramente só usei ele uma vez. No Hora Me Mato Radiante. A primeira vez que eu venci eles. Mas eu não acho que esse alcance ajude tanto assim. E tu vai pegar ele como um dos últimos, se não o último amuleto. Até lá tu já tem uma build montada. Então ele vai acabar ficando aqui. E um detalhe que esses três aqui, se tu já joga uma alma de aço, não tem praticamente diferença nenhuma. Eles por inquebrável, porque tu não pode morrer de qualquer jeito. Mas tem 6 lutas, eu acho, que você pode perder e eles não quebram. Quer dizer, eles quebram, mas o save da alma de aço não apaga. Que são os chefes dos sonhos. Então, o campeão fracassado, o cavaleiro... Cavaleiro não, o parente perdido, o defensor branco, o príncipe cinzento Zot e o Nightmare Green. Eles quebram o amuleto, mas eles não apagam teu save da alma de aço. Mas o panteão que é no mundo dos sonhos apaga, então cuidado. As estátuas não, mas os panteões sim. Apagam teu save. Eu sei o que esse amuleto faz, mas não lembro o nome dele. Ele atrai moedas. No começo do jogo ele ajuda bastante, então ele vai vir aqui. O escudo. Eu não gosto dele não. Eu não quero zerar o jogo só na escudada. Quem entendeu, entendeu. Espinhos da agonia, se eu não me engano. Dá pra usar. Quando você leva dano, você cria vários espinhos ao redor de ti, que dão dano nos inimigos. Não é muito dano, mas no começo do jogo até que ele é bom. Tu pega ele bem no começo. Benção de 1. Eu sei que tem 1 no nome desse negócio. Eu vou botar ele aqui. Tu pode se mover quando tu se cura. Foi útil no Coliseu do Stolo, mas só lá.
E eu sinto que tem opções melhores, já que os espaços de amuleto são bem limitados. Fosse inquebrável, né? Não tem nem que conversar, né? Ele aumenta muito o teu dano, é isso. Do ferrão, ele não aumenta o dano das magias. Fúria dos Caídos. Dobra todos os teus danos quando tu tiver com 1 de vida. E se tu usar junto com a elegia da lava mosca, tu pode atirar tendo só 1 de vida. Eu não sei se eu cheguei a falar, tu só consegue atirar com a vida cheia. E com a Fúria dos Caídos tu também atira com 1 de vida só. É bom. Speedrunners iam botar ele aqui. Mas eu ainda não faço speedrun, então ele vai ficar aqui no bom. Principalmente se tu não tá na alma de aço, né? A única pena é que no modo radiante ele não funciona, mesmo que tu leve hit kill. Eu acho que é a insígnia do mestre do ferrão, algo assim. As artes dos mestres do ferrão carregam mais rápido. Vou colocar ele aqui no bom. Eu imagino que no panteão com os vínculos ativos, os ataques carregados são bem úteis, principalmente o ataque ciclone. Ele me ajudou no colecionador, quando eu fiz sem os amuletos. Aliás, sem os amuletos não, com pouca magia. E com o ferrão piorado. Acho que foi no ferrão piorado que o ataque ciclone ajudou. Porque os Primal Aspid não levavam hit kill. Mas enfim, no sem amuletos não tem como usar ele, né? Eu não lembro o nome desse. Esse é o que comba com o fedor aqui. E quando tu segura, tu solta um monte de esporos que dá dano nos inimigos. Dá pra usar. Mas aqui na última posição, eu nunca usei, mas é ferrão longo. Ele aumenta o alcance do teu ferrão. Vou botar ele aqui. Ele é um bom amuleto. Eu também uso ele muito. Marca do Orgulho. Ele aumenta mais o alcance, só que custa um slot a mais. E eu vou botar ele abaixo, porque o ferrão longo já é o suficiente. O tanto que aumenta aqui não compensa gastar slot a mais, não. E esse é o único que eu uso na minha build que não ficou aqui em cima. É Mestre da Esquiva. Eu acho que aumenta o alcance da tua esquiva, e a tua esquiva volta mais rápido. E eu acho que o Manto Sombrio volta mais rápido. Mas o problema é que tu dá dash pra baixo. E esse dash pra baixo me buga muito. Então pior do que nada, eu não gosto desse amuleto. Mestre da Corrida. Vou botar ele aqui. Eu não uso ele sempre, mas é inegável que ele ajuda a explorar o mapa. E ele é bom contra o Purivécio. Tem muitos ataques do Purivécio que tu consegue desviar sem pular usando esse amuleto. Ajuda bastante, principalmente no Radiante. Esse aqui eu não sei o nome, porque geralmente eu luto com Nightmare Green. Ele tem uma chance de bloquear dano. É basicamente os dados do Silksong. O Silksong, os dados do Silksong são basicamente esse amuleto. É melhor que nada. É igual os dados. Todo mundo pega as jogadas que, nossa, eu fui salvo por ele e ganhei por causa disso. Mas a chance é muito baixa. Geralmente não vale a pena, não. Criança Green. Olha, eu já adianto que ela não é forte, mas eu gosto delas. Eu usei ela nos chefes adiantes porque eu não sabia colocar no lugar desse amuleto aqui. Depois eu fiz uma build melhor que não usa ele, mas eu gosto da Criança Green, só por isso ele tá aqui em cima. Esse aqui é outro que dá núcleo de sangue vital, só que é um pouco mais do que esse aqui. Só que ele custa mais espaço de amuleto também, o que torna ele pior ainda. Pedra do Xamã vai aqui em cima, sem discussão. Ela aumenta o dano das magias, e essa aumenta o dano do ferrão. E essa é basicamente a build que eu uso, esses 4 aqui. Se eu puder fazer uma sobrecarga, aí eu coloco esse pra andar mais rápido junto e fica ótimo. A sobrecarga tu coloca mais amuletos do que os slots permitem, só que tu leva o dobro de dano. Apanhador de sonhos, eu acho. Tu consegue usar o ferrão dos sonhos mais rápido e eu acho que tu recupera mais alma com ele. Eu usei essa no Coliseu dos Tolos a primeira vez também. Mas, tirando aquela build muito específica, ele não é muito útil. Então, melhor que nada. O da Colmeia. Eu não lembro o nome, mas é um amuleto da Colmeia. Eu normalmente colocaria ele aqui, não dá pra usar. Não acho ele tão útil assim. Mas só pelo caminho da dor ele vai vir pra cá. Isso aqui ajuda muito na primeira vez que tu joga o caminho da dor. Sombra Afiada.
Eu falei no The Silk Song que eu gosto bastante do dash lá, e também falei que eu odeio esse amuleto, porque o aumento do alcance buga o meu cérebro. E ele dá o dano de um ataque do ferrão. Então, na teoria ele comba com isso aqui. Mas eu acho que não vale muito a pena usar ele. Tem chefes que tu nem consegue dar o dash por dentro, porque o chefe é muito grande. Tipo usar Bubbles. Eu não gosto de usar Bubbles. Ninho de Fluke. É melhor que nada. Eu sei que tem a build que tu pode fazer junto com a Pedra do Xamã e tu coloca 500 milhões de verminhos e explode os chefes. Eu tenho uma build bem forte usando o Ninho de Fluke. Mas não é pra mim. Tá faltando amuleto aqui. Tá faltando o Devorador de Almas, que é uma versão mais forte do Coletor de Almas. Mas de qualquer jeito eu ia colocar ele aqui, não dá pra usar. Ele só serve pra build de magia, ele ocupa muitos espaços. Mas a build de magia é forte, então se tu gosta, ele é um bom amuleto. E eu não sei porque ele não tá aqui. Eu esqueci o nome desse espelho, mas eu usava ele bastante também. Depois eu troquei ele pelo ferrão longo. Mas eu acho que ele merece ficar aqui em cima também. Ele reduz a quantidade de mana que tu precisa pra usar magias. Mas só as magias, a cura continua tendo o mesmo custo. E... Útero brilhante? Algo assim. Tu fica invocando mosquinhas. As mosquinhas são melhores que as tecelãs. Se duvidar, até um pouquinho melhor que as crianças green. Mas ela gasta mana. Cada vez que uma mosca nasce, tu perde mana. Então eu vou colocar aqui no dá pra usar. E ela comba com o amuleto do Defensor do Esterco, que elas ficam com um fedorzinho e quando elas morrem elas deixam uma nuvem de fedor, que dá dano nos inimigos. Pela primeira vez não teve um espaço exclusivo pro pior da lista. Mas se fosse pra escolher um pra ser o pior, seria a Alma do Rei. Ainda bem que ela some quando tu pega esse aqui. Acho que a única função dela é transformar no coração vazio. E se não considerar a existência dela, eu acho que esse aqui é o pior. Nunca usei essa coisa, não vejo motivo nenhum pra usar. Ou esse aqui. Mas enfim, esse vídeo vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um gostei. E é isso. Eu mexi na configuração do microfone, espero que esteja melhor.